Olá, boa noite. Etapa regional do torneio Brasil de Robótica é realizada em Patos de Minas. Festa em louvor a Santa Teresa de Calcutá acontece no bairro Laranjeiras neste fim de semana. E mais. Após matéria da NTV, mulher recebe doação de alimentos. Justiça brasileira proíbe Apple de vender iPhones sem carregadores no país. Vacina para a prevenção da varíola dos macacos começará em breve a ser produzida no Brasil. Belo Horizonte é a capital com maior frequência de diagnósticos de depressão em mulheres no país. Grupo de psicólogas oferece informações e ajuda no Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Você confere os melhores momentos da final da Copa de Futsal Feminino em Lagoa Formosa. Amigos celebram 34 anos da pelada Zé do Céu. Este é o NTV News que começa agora. Patos de Minas realizou neste sábado a etapa regional do torneio Brasil de Robótica. O fim de semana foi marcado por disputas em tapete em que robôs montados pelos próprios estudantes realizaram tarefas para o Torneio Brasil de Robótica, o TBR, que foi realizado no Colégio Nossa Senhora das Graças. Então, aqui a gente tem equipes de todo o Triângulo Mineiro participando dessa etapa regional do Torneio Brasil de Robótica. Tá, o Torneio Brasil de Robótica, ele é um torneio que trabalha ciência e tecnologia. Então todas as equipes que estão aqui desenvolveram não só os seus robôs para participar dessa grande competição, mas também trazem um trabalho científico sempre atrelado ao tema da temporada. E aí para cada faixa etária o TBR propõe um tema diferente. Então a gente tem crianças aqui a partir de 5 anos de idade e vai até a categoria High, 19 anos de idade. Então todos eles estão aqui tentando aí uma vaga para a etapa nacional. Participaram quase 30 equipes, das quais 30% irão para a etapa nacional que acontece nos dias 10 e 11 de dezembro no Rio de Janeiro. Além das exibições dos robôs, o evento também contava com uma feira de apresentações. Esses stands são para a apresentação de uma das etapas do torneio, porque tem a prática, ali que está acontecendo no ginásio. Aqui tem a apresentação também do trabalho em função da pesquisa que eles fazem, e nas salas de aula teve a apresentação do trabalho científico também que eles pesquisaram em função de alguns temas propostos. Uma das participantes do torneio é a Maria Rita, que cursa o 7º ano e, junto de outros 9 colegas, desenvolveu maquetes e robôs. Eu faço a parte científica e está sendo muito emocionante. Já é minha segunda vez participando e é bem difícil o processo no início, mas no dia a gente fica muito emocionado. O que vocês desenvolveram? Nós desenvolvemos a nossa maquete, o tema dela é AIDS e tuberculose. Aí nós fizemos uma maquete com pulmão, representando mais ou menos. E a gente fez o robô usando as peças de Lego e o EV3. O organizador e vice-presidente do TBR, Adriano Gifone, afirma que a missão do torneio vai além da competição. Se você verificar até o slogan do TBR, para a formação da vida e progresso da humanidade. Então o mais importante, lógico, todos vêm aqui tentando buscar a vitória, mas o mais importante é todo o processo de treinamento deles, que eles começam lá no início do ano e vêm trabalhando durante todo o ano. Isso traz desenvolvimento de habilidades que você não tem dentro da escola. Então isso aqui é uma coisa que vai além dos muros da escola. E essa é a parte mais importante do Torneio Brasil de Robótica, é o desenvolvimento humano. Então é isso que a gente quer, proporcionar a vivência na vida real para essas crianças, porque eles possam chegar lá numa universidade muito mais bem preparados, e preparados para enfrentar a vida na fase adulta. É um exercício de cidadania, porque as temáticas são bastante interessantes. Saúde, sustentabilidade, isso tudo agrega muito e dá margem para eles entenderem várias possibilidades na vida. Não é exatamente só a questão da tecnologia no que diz respeito ao computador, por exemplo, às máquinas. Não, pelo contrário, é bem interessante.
e o torneio pode ser crucial para decidir a carreira que os estudantes irão seguir. O Arthur da Costa, por exemplo, já decidiu para qual área irá quando terminar a escola. Participei aqui com o meu robô Tesla, aqui no colégio, representando aqui a escola, com a equipe Peixonautas, cuja nossa missão era realizar algumas ações aqui com o nosso robô, e eu estou muito contente pela oportunidade que a escola e que a Zoom também deu a nós aqui, e é realmente uma grande experiência que eu tenho, que eu vou seguir com a minha carreira assim, nessa área assim, da tecnologia, e que é um grande aprendizado. Para a Gifone, além das habilidades aprimoradas, a iniciativa deixa os alunos mais empenhados em concluir metas e objetivos. O que é bem bacana, né, e o que a gente se impressiona é com a criatividade dessa criançada. Né? Muitas vezes a gente fala, nossa, mas criança de 10 anos fazendo ciência, e quando a gente vai ver o trabalho desenvolvido por eles, surpreende. Né? A gente não espera essa vivência que eles trazem. E outra coisa também é o envolvimento dos pais, da família. A gente consegue fazer uma integração com a família. Muitas vezes o pai e a mãe trazem seus filhos de 7 a 10 anos de idade, e os pais ficam mais ansiosos, mais envolvidos do que os próprios filhos, que estão ali calmos tentando demonstrar o seu trabalho. Nesta semana, a Justiça brasileira proibiu a Apple de vender iPhones sem carregadores no país. O descumprimento vai acarretar em multa de mais de 12 milhões de reais. A Justiça aponta para a empresa americana prática discriminatória. Já fazem 2 anos que a Apple deixou de fornecer carregadores junto aos smartphones em vários países do mundo. Segundo a empresa, o objetivo é reduzir o desperdício. Porém, para os brasileiros, a desculpa não é bem aceita. É uma forma de ganhar dinheiro através da prática de venda casada. Eles estão te forçando a comprar um produto para você utilizar outro. É a mesma coisa de eles fazerem aquela propaganda brincando uma xícara sem a alça. Eles te obrigam, né? Então configura uma venda casada assim, na minha opinião. Prefiro comprar um Android. Você já paga caro no aparelho, aí tem que pagar a parte, o carregador que tinha que ser junto com o celular, porque você precisa do carregador para usar o celular, sabe? Eu acho abuso. A Justiça brasileira também entendeu que a venda sem o carregador seria um prejuízo para quem compra. As autoridades determinaram a suspensão imediata do fornecimento de todos os smartphones da marca iPhone, independente do modelo ou geração, desacompanhados do carregador de bateria. A medida foi tomada pelo Departamento de Proteção de Defesa do Consumidor, que suspende as permissões de venda de todos os modelos de iPhone 12 e 13. O Ministério da Justiça e Segurança Pública também determinou que a gigante tecnológica pagasse uma multa de 12,28 milhões de reais. Para essa advogada, a venda sem o carregador configura venda casada. Quando é necessário você comprar um segundo produto para utilizar aquele primeiro produto que já foi adquirido, isso é considerado venda casada assim no Brasil. E gera muitos danos ao consumidor, né? Está no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, e é uma prática, né? Uma conduta que não é permitida aqui na nossa legislação. Em muitas lojas do centro de Patos de Minas, quem vai comprar esse tipo de smartphone, além de pagar um valor acima de R$6 mil, acaba enfrentando um outro problema, que é o valor do carregador e cabo. Em alguns lugares, chega a ultrapassar R$300. Só que para não perder venda, de acordo com a decisão do Ministério da Justiça, os vendedores estão tendo que criar alternativas, conversando com os próprios clientes para que eles entendam a necessidade da questão da lucratividade. E é nessa conversa que eles conseguem, mesmo perdendo um pouco de lucro, fechar o negócio. O Aleph disse que vai respeitar a decisão e vai começar a vender os celulares com carregador, mesmo perdendo uma porcentagem de lucro que pode chegar a 30%, de acordo com algumas lojas da cidade. A gente vai ter que adequar esse novo método, né? A gente está fornecendo um carregador para o cliente, no caso ele está comprando um iPhone, né? Geralmente não vinha com o carregador, a partir da linha XR, né? Aí a partir agora do XR até a linha 13, né, onde foi essa linha de modelo que foi lançada sem carregador, a gente vai ter que estar fornecendo um carregador para estar atendendo o cliente, o usuário, né, da melhor forma possível.
Ainda de acordo com a advogada, as empresas são obrigadas a cumprir a determinação. Caso contrário, o caso pode ser ajuizado na Justiça. Existem os órgãos de proteção do consumidor, né, que é o PROCON. Então, o consumidor ele pode procurar o PROCON e, se ele se sentir lesado e quiser, né, reaver o valor que ele investiu, ele pode sim ingressar com uma ação judicial contra qualquer empresa que praticar esse fato. A Ana Paula está comprando o terceiro aparelho da marca. Não consegue usar outro a não ser um iPhone. Sempre me adaptei a partir do primeiro que eu tive. Eu falo assim que a partir do primeiro momento que você tem um iPhone, você não abre mão mais. A qualidade, o custo-benefício é excelente. Ela até que entende o lado dos lojistas, que importam o produto para a venda. Porém, para fechar a compra, ela quer um desconto. Vem o cabo, né? Mas não vem o conector. Aí a gente tem que negociar o conector. Como está essa negociação aqui na loja? Tá sensacional. Eu preciso acabar de negociar a minha venda. Mas falta o carregador. Só falta o carregador. Tem que garantir o carregador. Você acha que vai ganhar um desconto? A gente vai chorar um desconto. Fazer uma negociação onde que caiba, que encaixa o cliente, o cliente entra certo, que fica bom para o cliente, tanto bom para a loja. Para fazer uma... E ruim para a loja né? Ter que às vezes implantar, sendo que antes não tinha. Descontinho a mais, dar uma película a mais, uma capinha ali, para poder fechar aquela venda, para a gente poder segurar a venda mesmo. É preciso, então, uma boa conversa com o vendedor, né? A seguir aqui no News, após reportagem da NTV, mulher recebe doação de alimentos. E festa em louvor a Santa Teresa de Calcutá acontece no bairro Laranjeiras neste fim de semana. O NTV volta depois do intervalo. De volta para te contar que, com o marido acamado, uma moradora do bairro Vila Rosa, em Patos de Minas, entrou em contato com o jornalismo da NTV para pedir ajuda para pagar as contas de casa, além de outras coisas. A reportagem foi exibida no início deste mês. Após a exibição, pessoas foram até a casa dela para fazer algumas doações. No dia 1º deste mês, o jornalismo mostrou a situação em que vive a dona Darcy e o marido. O marido dela sofreu um AVC faz 4 anos. Desde então, ela revezava entre o serviço e a faxina e os cuidados com ele. Mas agora, com o marido acamado, ela teve que parar de trabalhar. Apenas uma neta, de apenas 18 anos, ajuda com as despesas de casa. Ela trabalha colhendo cebola. Eu tô sem luz, meu marido é acamado, ele não anda. Ele só aceitou a cadeira de banho, que ele não para em pé. Eu não tenho leite, eu tô comendo que os vizinhos estão me dando. Eu ganho 1 quilo de feijão daqui, eu ganho uma manteiga dali. Inclusive, não tenho óleo. Para fazer janta, eu peguei um da minha menina ali e fui lá e catei um pouquinho. O remédio dele, graças a Deus, eu ganho, mas o xarope eu não ganho. Não é tão caro, mas eu não tenho condições. A única fonte de renda da família é o salário da aposentadoria do marido da Darcy, que não dá para pagar as contas da casa. Na época, a família estava com a energia cortada, sem gás e alimentos. Eu tô com 4 contas, mas se eu não pagar, eles vão cortar minha água também. Tô lavando roupa lá na minha menina do lado de lá, eu vim com os baldes, tô custando aguentar a dor no meu pescoço, na minha coluna, que eu não tenho força, nem aqui, ó. Mas até eu não tenho condições, os talão vai dar nada, quase R$600, que tá ali que eu te mostro. Ele ganha um salário mínimo, como é que eu vou fazer da minha vida? Após a história da dona Darcy ser mostrada no jornalismo da NTV, muitas pessoas da comunidade de Pindaíbas, distrito próximo a Patos de Minas, vieram para fazer as suas doações. Um grupo de uma mulher de 35 anos, uma agente de saúde, outras pessoas, inclusive um aposentado, que veio trazer as doações lá de Pindaíbas e que não quis revelar a identidade, até porque, segundo eles, o que uma mão faz, a outra não precisa ficar sabendo, doaram tudo isso que você acompanha nas imagens aí na sua casa. São mais de 3 cestas básicas aí, com arroz, feijão, tem fubá, macarrão, tudo que eles precisam, e até carne eles ganharam. E a dona Darcy recebeu com muito amor, com muito carinho, né, dona Darcy? Quando a senhora viu que te chamou aqui, que era doação, mudou o dia da senhora? Nossa, eu quase morri de alegria. Eu filmei, eles me filmaram ali, eu agradeci, eu fiquei doida, eu falei, gente, mas eu não acredito que ganhei esse tanto de coisa. Porque realmente... Eu dava faxina, eu parei, eu não tenho condições de trabalhar. Eu falei, eu não tenho condições de roubar
Eu vou pedir ajuda. Falei, bonito pedir, né, dona Darcy? Eu vou pedir, falei, eu tenho fé em Deus, eu vou ganhar. Mas através dela, que se não fosse ela, eu não tinha coragem. Sua amiga? É, minha amiga, vizinha, boa demais. Te ajudando aqui. Ela, que lava meus vazios, que eu não dou conta, que eu tenho um problema na mão. Ela que limpa minha casa, ela que me ajuda em tudo. E essas doações, elas vieram numa boa hora para a senhora? Veio. Aquela quantidade que você está vendo ali no sofá? Nossa, misericórdia, veio numa boa hora, graças a Deus. Tá aí o jornalismo da NTV mostrando essa entrega. A dona Darcy, feliz da vida, ela recebeu também uma quantia em dinheiro, que segundo ela vai pagar alguns outros talões que estão atrasados. E é isso aí, o jornalismo mostrando esse trabalho de pedido de ajuda e a comunidade ajudando, abrindo o coração. E parabéns à comunidade de Pindaíbas, toda a redondeza ali. Esse é o nosso jornalismo de resultados. Teve início neste final de semana a festa em louvor a Santa Teresa de Calcutá. As celebrações acontecem no bairro Laranjeiras. A comunidade escolheu Santa Teresa de Calcutá como sua padroeira pela história de vida. Santa Teresa quebra inúmeros paradigmas para ali se dedicar a obras de caridade. Tem cuidado dos pobres, de hospitais e sobretudo de miseráveis como ela cuidava, é quebrar muitos paradigmas do seu tempo. Então é reconhecida na igreja como uma grande santa. Nós temos várias Teresa, mas Teresa de Calcutá tem um diferencial muito grande. Teresa de Ávila, Teresa de Teresinha de Jesus é uma Teresa da ação, né? Da ação a cada instante de sua vida, não só na sua congregação, mas também na vida da igreja, se dedicar ali aos pobres, àqueles e aquelas que mais necessitavam, sobretudo no cuidado da vida. As celebrações que antecedem a movimentação das barraquinhas falam do amor ao próximo, o que remete à vida da santa que dedicou sua vida ao outro. Então, nós celebramos as Santas Eucaristias aqui. Nós chamamos de trido, uma preparação para a festa. Então nós apenas fizemos 3 dias, não chegou a ser um trido, mas nós abordamos o Evangelho, né? A boa nova de Jesus, aquilo que ele nos ensina a viver cada dia. É um ensinamento para Santa Teresa, também para a nossa vida, para a nossa família, né? Cada dia tem a leitura do Evangelho do dia, que nos inspira a sermos e pertencermos a Deus através da Igreja Católica Apostólica Romana, servindo como comunidade, como povo de Deus. Então a alegria de primeiro celebrar a palavra que nos ensina e também celebrar a Eucaristia, onde os cristãos se alimentam ali do corpo e do sangue de Jesus através da Santa Missa. Então é acolher pessoas, é também ser missionária no tempo de hoje. A arrecadação durante os dias de festa será empregada para a construção da igreja no bairro Laranjeiras. Por isso, a organização conta com a participação da população. No domingo acontece o Marmitex Solidário, uma ação promovida para ajudar pessoas carentes de Patos de Minas. Nós temos o almoço sertanejo às 11h30, aqui também neste local. E à noite, às 18 horas, nós temos a celebração da Santa Missa, seguida de barraquinhas. Estamos muito felizes, porém esperamos ainda mais, né? Que amanhã venha mais gente e vamos nos preparar ainda mais, estruturar mais, para que nós tenhamos aí o nosso sonho, né? De ter a nossa igreja, porque o Laranjeiras é um bairro que tem crescido muito. Por isso é necessário, né? Ter este tempo. E esperamos sim que todas as pessoas venham, todas as pessoas de Patos de Minas, de forma especial os católicos, venham nos ajudar aí a concretizar esse sonho. E domingo, quem não sabe onde almoçar, aqui é o lugar certo. Sim, com certeza, a partir das 11h30, né? E nós vamos ter também um Marmitex Solidário. Se as pessoas quiserem doar, elas podem comprar no valor de R$15, passa o Pix e a gente entrega, né, para as pessoas carentes. Nós estamos tentando aí fazer uma sementinha aí de Santa Teresa. E colaborem conosco, que é realmente uma obra necessária. Ainda hoje aqui no News, Belo Horizonte é a capital com maior frequência de diagnósticos de depressão em mulheres no país. E uma vacina para a varíola dos macacos vai começar a ser produzida em breve no Brasil. O NTV News volta depois do intervalo.
A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais informou que dados do estado atualizados nessa sexta-feira registraram 327 casos de varíola dos macacos confirmados por exames laboratoriais. Outros 752 casos foram descartados e há 980 em investigação. Uma vacina para a prevenção da doença deve ser produzida em breve no Brasil. Esse material é a vacina propriamente dita, mas eu diria o protótipo da vacina. É o vírus modificado da varíola e ele foi modificado e atenuado. Então ele vem aí da década de 70, mas nós recebemos essa semente da vacina aqui na UFMG, no CT Vacinas, que ela vai servir de protótipo para uma possível produção caso haja necessidade. A gente vai estudar esse processo de produção no Brasil, mas o mais importante é que é a primeira vez que chega essa vacina de forma certificada, que dá as prerrogativas para iniciar uma produção que possa chegar ao braço dos brasileiros. O Brasil ele não tem estoques ativos de vacinas para varíola, né? Então a primeira etapa, já que a gente nunca trabalhou com esses estoques, vai ser fazer um mimetismo, né? Nós vamos montar no laboratório as condições de amplificar essa vacina, verificar as melhores condições, os melhores parâmetros para a multiplicação ideal dessa vacina, né? Já que o CT Vacinas não é um centro de produção, é um centro de ciência e testagem, né? E aí, a partir desses testes, nós vamos passar para os centros produtores as condições ideais para o crescimento dessa vacina. Então, esse é o plano inicial aqui no CT Vacinas, né, no caso dessa vacina contra a varíola símia. Uma coisa importante é que a vacina ela já foi testada em ser humano, ela é uma vacina pronta, né, diferente da Covid, que a gente não tinha nada. Então, assim, previsões no campo da biologia são sempre um pouco mais difíceis, né? A gente está trabalhando em estar em condições de produzir em massa essa vacina dentro de 6 meses. A Rede Vírus foi fundamental para esse procedimento aqui que está acontecendo agora. Nós estabelecemos lá em 2020, e a UFMG tem muito na participação da construção da Rede Vírus, MCTI. Em 2020, essa rede de pesquisa em todo o território nacional, que não é só para o SARS-CoV-2 e a Covid-19, mas para as viroses emergentes e reemergentes. Então, quando surgiu a varíola dos macacos, a Monkeypox, nós acionamos os pesquisadores da Rede Vírus e criamos uma estratégia com a Câmara Pox da Rede Vírus MCTI. A gente aprendeu uma lição muito dura durante a pandemia de Covid-19, quando o Brasil não produziu uma vacina rapidamente e o Brasil entrou nessa fila interminável de vacinas. O resultado disso foi a demora na chegada do imunizante no país e que, se tivesse chegado mais rapidamente, a gente poderia talvez ter salvado milhares e milhares de vidas. Então, a autonomia na produção de vacinas ela é extremamente estratégica, extremamente importante para a saúde, né, da população brasileira. Mas na crise da varíola dos macacos, ou varíola símia, né, se for realmente necessário vacinar a população, nós estaremos em condições de produzir a nossa própria vacina e não depender da compra externa de vacinas e dessas filas que se formam. Que venha logo então, né? E olha, Belo Horizonte é a capital com maior frequência de diagnósticos de depressão em mulheres no país. Segundo uma pesquisa do Ministério da Saúde, 23% das entrevistadas relatam sofrer da doença. Entre os motivos apontados pelos especialistas estão a cobrança da sociedade e o excesso de responsabilidades. Luísa, de 29 anos, moradora de BH, lida com a depressão há 7. Os problemas emocionais dela vêm desde a infância. Nessa época, ela se sentia cobrada a seguir padrões estéticos. Mas o gatilho principal para desenvolver a depressão foi quando decidiu cursar Direito. Eu comecei a me sentir muito prostrada. Eu já não gostava muito do meu curso, acredito que esse tenha sido um dos gatilhos principais. Além de vários padrões de estética com corpo, que eu toda a vida tive muita pressão para seguir, isso provavelmente engatilhou muita coisa. Belo Horizonte é a capital do país com o maior número de mulheres diagnosticadas com depressão no último ano, com um índice de 23,3%. A constatação é de um estudo realizado pela Vigitel, que faz parte das ações do Ministério da Saúde para monitorar a frequência e distribuição de fatores de risco e proteção. Se a gente for pensar no machismo, que até hoje existe muito, né, isso é um fator que pode contribuir, mas a gente também tem que pensar por um lado, que às vezes as mulheres elas procuram mais os serviços,
né, assim, de saúde mental do que os homens. Então, isso talvez também possa justificar por que as mulheres têm maiores índices de taxas de depressão, porque elas são mais diagnosticadas. A pandemia de Covid-19 fez com que aumentasse a busca por tratamentos psicológicos e psiquiátricos. Neste mesmo período, houve um aumento de 25% nos casos de depressão e ansiedade em todo o mundo. É o que mostra um estudo publicado na The Lancet, uma das mais prestigiadas revistas científicas. A gente tem que lembrar que a pandemia deixou todo mundo preso dentro de casa. Ela aumentou mesmo os índices e aumentou a procura também de tratamento em saúde mental, psiquiátrico, psicológico. Então, se ela vê que ela está se sentindo mal ou diferente e resolve procurar um atendimento no início, ela vai conseguir ter um resultado mais rápido, melhor, se ela procura essa ajuda. Luísa concluiu o curso de Direito em 2016, mas resolveu cursar Psicologia. Foi o curso onde se encontrou, pensando na possibilidade de ajudar outras pessoas que, como ela, passaram ou ainda passam pelo mesmo problema. Hoje ela se vê motivada, feliz e realizada com sua nova graduação. Talvez a minha sensibilidade seja uma ferramenta, um instrumento de abrir portas para pessoas que tenham uma dificuldade que eu não tenho para falar sobre isso. É uma coisa que eu consigo me imaginar fazendo, sabe? Tipo assim, consigo me ver daqui uns anos ajudando muitas pessoas com isso. Eu acho que eu tenho um propósito. Falando em saúde mental, um grupo de psicólogas se organizou neste sábado para divulgar informações e oferecer ajuda no Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Reunidas na esquina entre as ruas Major Gotti e José de Santana, um grupo de psicólogas prestava apoio e oferecia informações sobre a campanha de Setembro Amarelo para prevenção ao suicídio. O suicídio é um tabu, né? Fala-se muito pouco. E, infelizmente, no Brasil, os índices de suicídio na contramão do mundo, eles estão aumentando. Né? Nós vivemos uma crise biológica, a gente sabe que a questão socioeconômica, né, e política também interfere. Então, a gente tenta levar a informação para salvar vidas, né? A gente acredita nisso, que o conhecimento salva. Se a gente não fala, se a gente não comunica, não leva ao público, né? E a TV é muito importante para nós, para comunicar isso à população, a gente infelizmente, né, peca pela falta da comunicação. Segundo levantamentos do DataSUS, o Brasil registrou um aumento de 35% entre os anos de 2011 a 2020, e Minas Gerais aparece no segundo lugar no ranking, com 12.645 casos, atrás apenas de São Paulo, com 20.667 óbitos por suicídio. Inclusive, né, mulheres, é um outro dado interessante, mulheres tentam mais, mas homens morrem mais. As tentativas dos homens, elas são mais eficazes nesse sentido, né, infelizmente. E por que isso acontece, né? O homem, muitas vezes, ele tem um estigma de que ele não fala, ele não pede ajuda. Então, nossa comunicação é peça ajuda, fale com alguém, né, comunique a sua intenção, como você está se sentindo, não negligencie seus sentimentos, suas emoções. O suicídio, ele está sempre relacionado a um transtorno mental, né? Seja ele que não foi cuidado ou não diagnosticado. As pessoas costumam dizer muito que quem fala não faz, ou que quem ameaça não faz, mas a gente sabe que infelizmente não é assim, né? Todas as pessoas que cometem suicídios, elas dão sinais antes, elas são, de certa forma, negligenciadas pelas pessoas próximas, seja por preconceito, seja por uma falta de cuidado, ou seja mesmo pela falta de credibilidade que as pessoas não dão, né, para esses sinais. E a gente entende que isso precisa ser olhado de uma forma mais cuidadosa, para que as pessoas entendam que essas intervenções, que sejam pequenas, elas podem salvar sim uma vida. Às vezes uma forma de falar diferente com aquela pessoa pode fazer com que ela repense, né, e que ela realmente busque ajuda. O suicídio é a segunda maior causa de morte de jovens com idade entre 15 a 29 anos, de acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde. Para a psicóloga Lorena Moser, os números são preocupantes e a campanha é de extrema relevância. A cada dia, 38 pessoas tentam se suicidar. Então é um índice muito grande, é algo assim que a gente precisa preocupar. Morre-se mais por suicídio do que por HIV, do que por câncer de mama e do que por homicídios. Então dá para ver a relevância da gente falar, né, da prevenção ao suicídio.
Já a psicóloga Maria Clara reforça a importância do diálogo na prevenção do suicídio. Na maioria das vezes o acolhimento ele é o melhor a se fazer, porque às vezes você não vai saber realmente o que falar para aquele adolescente ou para aquele adulto, enfim. Mas você acolhendo a dor ou você tentando ajudar, mesmo que seja sem a fala efetiva ou buscando a ajuda de um profissional, você já vai ajudar. Eu acredito que as pessoas pecam muito nessa tentativa de ajudar, às vezes até falando coisas que ela acha que vai de alguma forma melhorar, por exemplo, não fica assim, você tem tudo. Isso, na verdade, maximiza a dor do outro, porque ele se frustra, porque ele pensa, não, realmente eu tenho tudo, eu não tenho motivo para estar me sentindo assim, mas eu continuo me sentindo. Então, se você não sabe o que dizer, não diga nada, apenas acolha, direcione para um profissional que vai poder efetivamente ajudar essa pessoa. A campanha do Setembro Amarelo acontece durante todo o mês, mas a preocupação com o tema deve ocorrer durante o ano inteiro. Nós estamos nas redes sociais, os psicólogos, existe muito conhecimento, muita informação lá. A gente pode também pedir ajuda através do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é 188. E a gente tem a rede de atenção psicossocial do município, né? No caso, na figura dos UBS e do CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Então, pedir ajuda, né, nesses locais, enfim, você vai ser direcionado para um atendimento de um psicólogo, de um psiquiatra, que vai conseguir te ajudar nessa questão. Parabéns às psicólogas por essa atitude. E você que está em casa, cuide da sua saúde mental. É muito importante. Ainda hoje aqui no News, você confere os melhores momentos da final da Copa de Futsal Feminino em Lagoa Formosa. E amigos celebram 34 anos da pelada Zé do Céu. O News volta depois do intervalo. De volta com o News, e agora você vai ver que os times Alfa e Elite disputaram neste final de semana a final da Copa Futsal Feminino em Lagoa Formosa. Os times Alfa e Elite disputam para decidir quem leva o prêmio de R$ 1.500. O segundo colocado leva R$ 500. As etapas enfrentadas pelas atletas até a final foram desafiadoras. Essa competição aí ela foi elaborada aí para dar aquele apoio para as mulheres de Lagoa Formosa que são amantes aí de futsal. A gente começou esse campeonato, ele foi turno e retorno, 4 equipes com 8 jogadoras, 32 atletas estão participando dessas competições. E hoje chegamos aí à final desse torneio. É muito gratificante porque desde o primeiro jogo, acho que é o que todo mundo busca, vir para a final. E chegar aqui num evento desse, família, amigos, é muito gratificante. Dá aquele friozinho na barriga, mas na hora que o juiz apita é 5 contra 5 e vai ser jogão. As mulheres estão ganhando cada vez mais espaço em todas as áreas e a organização pretende incentivar a inserção delas no esporte. A importância aí é que a gente está sempre aí dando o direito delas de estar praticando todo tipo de esporte, sempre com o nosso slogan aí, lugar de mulher onde ela quiser. Então para a gente é bastante gratificante estar apoiando as mulheres de Lagoa Formosa no esporte que elas gostam, aí, que é o futsal. Eu particularmente eu acho importantíssimo, porque a mulher sempre foi um pouco oprimida, né, por tudo. E ganhando espaço na política, hoje você já vê uma mulher caminhoneira. Então, o futebol feminino está ganhando muito espaço. Eu acompanho a Marta. A Marta foi um ícone, tipo assim, hoje em dia você vê futebol lotado, futebol feminino, a gente não via isso. Sempre que você via um estádio lotado, era masculino. Hoje não, hoje você consegue assistir qualquer tipo de futebol, que seja futsal, campo, todo mundo lotado, apoiando a mulher, ganhou um espaço muito grande, merecido, né? Com grande alegria que a Prefeitura Municipal de Lagoa Formosa e a gente da Secretaria de Esporte sempre vamos estar tentando desenvolver cada vez mais para estar apoiando o esporte em tudo, feminino, né? Como o vôlei também e o futsal também. Hoje a gente tem muitas meninas também que treinam no futebol de campo com a gente. O evento também deu a oportunidade para uma instituição de ensino montar uma barraquinha a fim de arrecadar fundos. A Zilca dos Santos Fonseca é uma escola carente da cidade. No primeiro campeonato nós compramos microfones para a escola e alguns objetos que estavam em falta. É uma das escolas mais carentes aqui de Lagoa Formosa e nós estamos aproveitando a oportunidade. Fizemos essa parceria com o pessoal do esporte.
E neste sábado, amigos celebraram 34 anos da pelada Zé do Céu, que acontece pontualmente na manhã de todos os sábados. A partida que comemorou os 34 anos da pelada Zé do Céu foi entre policiais militares e civis. O futebol amador acontece toda manhã no estádio do Batalhão, mas nesta ocasião foi realizado no clube do Sintrasp, onde os amigos também aproveitaram para realizar a confraternização. Todo sábado a gente faz um sorteio de posição, por exemplo, arruma 2 alas, aí escolhe, sabe? Escolhe para não ser todo sábado os mesmos jogando o mesmo time. Então sabe, sempre é diferente. Mas de vez em quando nós temos jogos, às vezes quando nós sai de Patos, joga, nós fomos Naí, Presidente Olegário, nessa cidade vizinha aí, sabe? A história da pelada do Zé do Céu teve início em 1988, quando José Botelho ainda trabalhava no banco. O nosso futebol lá no Batalhão começou porque tinha um posto de atendimento, um pub lá, bancário, eu trabalhava lá, aí o pessoal ficava assim, não, gente, pede o coronel aí pra gente jogar bola e tal, e tinha muitos funcionários lá no banco, sabe? Era mais de 60 funcionários no banco, e eu conversei com o coronel Augusto em setembro de 1988. Aí nós, sabe, ele falou, não, pode jogar. Aí nós começamos a jogar. Além de fundador, Zé do Céu é veterano dos amigos e tem 72 anos. O cunhado dele é o segundo mais velho, com 69 anos. Eu devo ter uns 33, 32 e pouco, sabe? E tem 2 filhos também que jogam. Hoje um não tá aí não, que ele tá com esporão, não tá jogando. Mas o outro mais novo meu tá jogando aí. E sempre aqui é uma família. Então todo sábado a gente tá, ou aqui no Batalhão. A gente tá aqui por causa do campo, lá não tá muito bom. Mas é tudo entre família, uma amizade danada, então a gente já tá velho, mas tem que brincar e estamos aí, todo sábado nós estamos firmes aí nessas peladas nossas aí. A idade não era desculpa e Batata, que costuma jogar na ala direita, não abre mão da pelada e de se divertir com os amigos. Ele vai ficando velho, tem voltando para trás. Sabe? Joguei nesses times aí quase tudo aí, sabe, amador, mas foi ficando velho, vai voltando para trás e é só peladinha, só dia de sábado mesmo, né? A tradição está sendo mantida e novos membros se juntam à pelada. O Major Alexandre, por exemplo, voltou de Unaí há 12 anos e desde então faz parte do futebol amador. Bom, eu cheguei aqui na cidade de Patos de Minas no ano 2010 e fui convidado a participar da pelada, né? Uma pelada que acontece todos os sábados, uma pelada bastante sadia, né? Saudável, onde a gente tem muita amizade com o pessoal, né? Uma turma muito boa. Então, bastante agradável jogar essa pelada todos os sábados. Com o passar dos anos, a integração entre as sociedades policiais foi ampliada e hoje 45 amigos fazem parte da pelada. Para incentivar a frequência, foram distribuídas 15 medalhas para os jogadores com melhor desempenho, além de camisetas comemorativas aos 34 anos. Nós temos uma agenda para anotar os gols, sabe? Para no final do ano você dar para artilheiro, vice-artilheiro, igual nós vamos fazer aqui, para chegou mais cedo, o garçom da pelada, o goleiro que veio mais vezes, sabe? Então nós fazemos isso para incentivar. E esse ano nós vamos fazer, tem mais gente homenageada para incentivar mais o pessoal. Porque tem pessoal aqui que chega aqui 5 horas da manhã para jogar no primeiro tempo, sabe? E o Mamoré perdeu sua invencibilidade na segunda divisão do Mineiro. O Sapo perdeu por 2-0 contra o Nacional de Uberaba. O Mamoré encarou na tarde deste sábado o Nacional de Uberaba. Esta é a 6ª rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro, segunda divisão. A partida teve início às 3h30 da tarde no estádio Bernardo Rubinja de Queiroz, em Patos de Minas. E a partida não começou bem para a equipe do Sapo. Logo aos 6 minutos do primeiro tempo, a equipe adversária abriu o placar com o camisa 9 da hora. Ao longo da partida, o Nacional de Uberaba manteve domínio do jogo. O Mamoré ainda teve outras chances, uma delas aos 25 minutos, mas a zaga do Nacional tirou a jogada. E o jogo seguiu com o placar inalterado, mas o clima esquentou próximo ao fim do primeiro tempo, quando os jogadores João Paulo, do Mamoré, e Pedrão, do Nacional, se desentenderam em campo.
Acalmados os ânimos, o árbitro marcou mais 4 minutos de acréscimo. No entanto, fim do primeiro tempo em 1 para o Nacional e 0 para o Mamoré. Segundo tempo, quando se esperava um cenário diferente, o Nacional de Uberaba marcou o segundo gol da equipe, logo aos 4 minutos, com o jogador Breninho. O Sapo ainda tentou alterar o placar, com chances aos 18 minutos e outra próxima dos 30 minutos de jogo. Mas nenhuma das jogadas finalizou bem para a equipe do Mamoré. Fim de jogo, 0 para o Sapo e 2 para o Nacional de Uberaba. O time patense tem até o momento 11 pontos somados, 3 vitórias, 2 empates e agora a primeira derrota no campeonato. Somados os gols prós e contras, o saldo é de 4 gols e 61% de aproveitamento. Ainda hoje aqui no NTV News, os fatos que marcaram esta semana. O NTV News volta depois do intervalo. De volta e vamos relembrar agora os fatos que marcaram esta semana. Foi julgado na segunda-feira Hudson Aragão Guimarães, acusado de matar a ex-namorada, invadir uma igreja e atirar contra 3 pessoas. O fato aconteceu em 2019, na cidade de Paracatu. O julgamento chegou a ser marcado para acontecer em 2021, porém o advogado do acusado interpôs recurso com pedido de liminar, solicitando o desaforamento do julgamento. A defesa alegou que existia dúvida sobre a imparcialidade do júri, pelo crime ter adquirido grande notoriedade em toda a região. Assim, o júri foi remarcado, sendo realizado no Fórum Lafayette, em Belo Horizonte. Hudson foi condenado a 54 anos e 8 meses de prisão em regime fechado. Na terça-feira, mostramos que árbitros relataram em suma pelo menos 2 casos de racismo ocorridos em partidas pela 2ª Divisão do Mineiro. Uma delas realizada em Patos de Minas, no final de semana entre Mamoré e Araxá. A partida, válida pela 5ª rodada do Grupo C, no estádio Bernardo Rubinge, foi interrompida aos 46 minutos do primeiro tempo, quando o goleiro do Araxá, Matheus Emiliano, relatou ao árbitro ter sofrido injúria racial vinda da torcida do Mamoré. O jogador afirmou que foi chamado de macaco. Houve princípio de confusão entre torcedores dos 2 times, mas os ânimos foram contidos com a chegada da polícia militar. Após 11 minutos de paralisação, o torcedor que teria ofendido o jogador do Araxá foi retirado de campo pelos militares. Já na quarta-feira, o jornalismo relatou o 2º incêndio registrado no setor de lavanderia do HNSF. O incêndio começou no final da noite de terça-feira na lavanderia do hospital, que fica numa área externa do terreno do prédio. As chamas se propagaram de um duto que se rompeu e atingiram o 4º andar. A fumaça se propagou pelo edifício e foi um desespero geral. Uma correria em meio ao pânico dentro e fora do hospital. Profissionais se mobilizaram para a retirada de pacientes do prédio, até os que estavam no CTI. As camas hospitalares foram levadas para um hotel em frente à unidade hospitalar. Como não houve danos à estrutura do prédio, o local é seguro. Ninguém ficou ferido com o incêndio e depois de debelado, os pacientes foram levados de volta para o local. Na quinta, mostramos que o prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, usou o plenário da Câmara Municipal para conversar com os vereadores a respeito do contrato com a Copasa. Além de dizer que o contrato é nulo, o chefe do executivo também anunciou uma licitação para contratar nova empresa para administrar o abastecimento e saneamento da cidade. Já na sexta-feira, as mais de 5 toneladas de sabão em pó apreendidas em Patrocínio e Uberlândia foram constatadas mesmo sendo como falsificadas. Esse é o resultado da análise divulgada pela Unilever. Em Uberlândia também foram apreendidas cerca de 4 toneladas de sabão em pó falsificados em 3 estabelecimentos. Em Patrocínio foram apreendidas 553 caixas de sabão em pó falsificadas em supermercados da cidade. As apreensões foram no mês de julho deste ano.
Em Patrocínio, a denúncia partiu de uma consumidora que estranhou a característica do produto. Não havia o revestimento brilhante e nem a cola de lacre abre fácil na embalagem, além de cheiro e numeração de lote diferente do original. A Unilever, responsável pela marca Omo, analisou os produtos e confirmou em laudo detalhado a falsificação. E este é o NTV News, que vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Acesse o patosja.com e fique muito bem informado. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Bom final de semana para você. Boa noite.